Vamos então agora começar aqui este debate, e começava aqui pelo professor António Vicente, que está muitas vezes aqui no princípio da cadeia da produção de carne, e perguntar-lhe como é que vê a utilização destas novas tecnologias, da inteligência artificial, mas eventualmente também de outras, no processo de produção, e como é que de facto elas conseguirão contribuir para aumentar a qualidade da carne, que é algo que nos permitirá seguramente também valorizá-la. Sim, com certeza. Mais boa tarde, obrigado pelo convite para estar aqui. É com muito gosto, obviamente, que o faço, também tendo em conta a nossa ligação desde há vários anos nestes assuntos e em projetos anteriores. Indo direto à questão, pois, na verdade, aliás, a palestra que ouvimos ainda agora, a keynote que ouvimos agora, de facto, quase que respondeu uma boa parte das perguntas que poderiam ser colocadas neste painel, e nós, se calhar, vamos nos socorrer mesmo disso, porque, de facto, foi excelente termos tido esta introdução. Desde questões relacionadas com o maneio animal, seja questões da alimentação dos animais, seja por questão de monitorização do crescimento, do seu bem-estar. Vimos inclusive uma aplicação há bocadinho que monitorizava animal a animal durante todo o dia. Tudo isso vai certamente concorrer, e nós vimos isso no nosso projeto. Portanto, uma boa gestão, um bom maneio concorrem claramente para obtermos uma carne de maior qualidade, que depois pode ser mais valorizada, que o consumidor aprecia obviamente mais, e que no limite vai permitir, enfim, maiores ganhos, desde logo para quem a produz. Mas não é só isso, porque a Teresa fez uma questão também, ou relacionou isso também com a questão da sustentabilidade, e portanto quando nós de facto fazemos, isto é quase uma resposta geral, mas é a verdade, que é quando nós gerimos as coisas melhor, obtemos certamente maior rendimento, e portanto utilizamos menos para conseguir o mesmo, ou conseguimos mais com as mesmas coisas que utilizamos. Portanto, depois a escolha é nossa. E nessa medida, garantidamente, obtemos uma maior sustentabilidade, e estamos no caminho da sustentabilidade, sendo que, desculpem-me que eu não consigo resistir, eu sendo professor de termodinâmica, há uma coisa que nós temos que perceber de uma vez por todas. Circularidade absoluta não existe, ponto, parágrafo. Nunca vai ser possível fazer isso. A partir do momento em que façamos algum processo, há sempre alguma irreversibilidade nesse processo que faz com que nós nunca consigamos fazer com que seja 100% circular. Tem sempre que entrar alguma coisa. Mas, desculpem se estou a chocar alguém, mas é o que é. Independentemente disso, isso não nos impede de fazermos todo o possível por que essa circularidade se aproxime do máximo execuível. Porque há um máximo execuível. E é para isso que temos de trabalhar todos. Excelente. E agora avançando, se calhar aqui um bocadinho na cadeia, falando agora aqui dos desafios da distribuição, de que forma é que estas tecnologias, no fundo, conseguem ajudar os produtores a colocar produtos como a carne, por exemplo, de forma mais eficiente e eficaz nos mercados, nomeadamente conseguindo, por exemplo, eventualmente utilizar estas tais tecnologias de dados para identificarem mais facilmente as preferências dos consumidores e responderem melhor àquilo que de facto os mercados precisam. Foi também algo ali mencionado, que isso já começava a ser utilizado. O que é que está a acontecer nessa área, João? Primeiro, boa tarde e obrigado pelo convite. Na minha apresentação houve uma coisa que não foi dita. Eu sou médico veterinário e agora vou falar de retalho. Portanto, vejam lá, se calhar é melhor perguntarem ao ChatGPT. Estou a brincar. Gosto de brincar com isso. Eu há pouco estava aqui a comentar com o António, quando olhamos para estas ferramentas de ChatGPT e outras similares, e o Gemini, as pessoas perguntam como é que as pessoas estão a usar essas ferramentas. É engraçado, agora saiu um artigo em Harvard que dizia que, de facto, as 3 principais utilizações são para questões pessoais, sendo a primeira para terapia e acompanhamento. Interessante, não é? Como é que as pessoas estão a usar isso? E as novas gerações sabem que o Google e esses motores de busca
hoje estão claramente substituídos por estas ferramentas e já ninguém faz as buscas que nós fazíamos normalmente. É só uma pequena introdução, porque vale a pena, quando falamos de mercado ou de retalho, se há um aspecto que é decisivo hoje em dia, é que isto passou a estar muito mais centrado no consumidor, nas necessidades do consumidor. Se calhar vale a pena todos nós fazermos um exercício e pensarmos, quando, ainda hoje é assim, quando tínhamos as lojas normais onde vamos fazer compras, não é? Quer dizer, o que era decisivo e continua a ser decisivo é a localização e é o preço, não é? Se é fácil de lá chegar e se o preço é acessível. Quando apareceu o e-commerce, não é? Nós passámos a poder comprar em plataformas online e muitas das plataformas que nós conhecemos, o que é que criaram a possibilidade? Criaram a possibilidade, além de acedermos muitíssimos produtos nessas plataformas, criaram um efeito que se chama de long tail, não é? Que é pequenos produtores ou pequenas indústrias que tinham menos produtos conseguiam aceder a essas plataformas e aceder a um consumidor final, que de outra forma não teriam canal, porque nas lojas físicas era difícil poderem lá estar. Quando chegamos agora a esta etapa destas novas ferramentas é completamente diferente, porque em vez do consumidor procurar nessas plataformas, vai procurar nestes agentes, não é? E estes agentes vão dar respostas muito mais focadas nas necessidades daquele consumidor, daquele cliente. Eu agora há pouco tempo até tive essa experiência pessoal, que precisava de comprar uma coisa específica e fui à procura e deu-me uma resposta para o seu caso, na sua circunstância, precisa disto, com estas marcas. E eu fui verificar se aquelas marcas se vendiam em algumas dessas plataformas e não. E, portanto, tive que aceder diretamente à base de dados daquelas marcas. Porquê é que eu estou aos sites daquelas marcas? Porquê é que é esta a minha introdução? Reparem que esta democratização deste acesso à informação focada no consumidor permite que eu hoje, por exemplo, podia ir ao chat GPT, olha, eu quero enchidos de vaca e não de porco, não é? De altíssima qualidade. E se calhar aparecia-me lá a empresa Monte do Pasto, que se calhar provavelmente eu não conseguiria aceder a esses produtos numa plataforma normal. Okay? Porque às vezes pensamos, o Monte do Pasto é grande. Sim, tem uma dimensão muito relevante para Portugal, mas quando pensamos à escala global não é assim. E, portanto, quando eu penso nas necessidades do retalho, é óbvio que eu tenho que pensar na ótica do produtor, não é? De quem produz, que é a necessidade de colocar os meus produtos no mercado. E, obviamente, que o retalho tem que dar resposta a um consumidor que está a transformar-se e que tem necessidades diferentes, que se preocupa com sustentabilidade, que do ponto de vista da qualidade quer produtos que tenham uma textura, um sabor particulares, cada vez mais aquilo que falámos aqui antes, a nutrição de precisão, os produtos à medida daquela faixa de consumidores. Portanto, estas novas ferramentas vão permitir, até do ponto de vista de mercado, do marketing, segmentar de uma forma perfeitamente diferente. E, portanto, o retalho vai exigir a quem produz esta capacidade de produzir focada no consumidor. Se, por um lado, é isso que pede o retalho, nós, estas ferramentas, ao nível da produção, vão permitir que, de facto, o produtor, sabendo essas necessidades do consumidor, possa incorporar todas estas ferramentas e produzir e melhorar os seus produtos de acordo com a necessidade. Isto é uma mudança importante, porque antigamente, se calhar, produzíamos. O que é que eu faço? Eu produzo isto. Não, eu agora não produzo isto. Eu produzo de acordo com a necessidade do mercado. Esta aproximação entre o consumidor e o mercado é a tendência que tem vindo a acontecer nos últimos anos e que estas tecnologias, então, são completamente transformadoras e que permitem quase eliminar aqui muitas barreiras que a produção tinha por razões de dimensão, por razões de conhecimento, até por razões de comunicação junto do consumidor final. E, portanto, é óbvio que o retalho vai continuar a exigir produto, vai continuar a exigir regularidade, vai continuar a exigir homogeneidade, mas hoje vai ser possível ao produtor chegar ao consumidor de uma forma muito mais eficaz. Só assim. E agora aqui uma pergunta para o chefe, para validarmos até que ponto tudo aquilo que tem estado a ser desenvolvido com estas tecnologias são ou não são de facto relevantes para quem na prática depois pode usufruir delas, nomeadamente o setor do food service. Sendo que as tecnologias têm vindo a ser desenvolvidas com as necessidades da restauração, em que é que vê ou em que é que gostava que estas tecnologias o conseguissem ajudar, imagino que a responder melhor às necessidades dos seus clientes? O que é que vê acontecer e o que é que precisava ainda de ter? Sim, em primeiro lugar, eu falar como chefe, sou no fim da cadeia,
tiro o chapéu e parabéns a todos os produtores e distribuidores pelo trabalho duro que fazem. Para nós temos uma matéria-prima boa, de qualidade, para podermos então elaborar pratos maravilhosos e saborosos. Sim, tenho certeza que a nova tecnologia pode ajudar desde a produção até o prato final. Aqui, muito importante para nós, para o chefe, é ter um produto de qualidade. Aqui a qualidade, desta qualidade de carne, fala sempre de marmorização, de gordura, a textura, a carne devia ser terem o sabor. E com todas estas tecnologias do tipo que já ouvimos implementada, coleiras elétricas, monitorização temporal, conseguem evoluir e aumentar a qualidade e, certeza, depois também a controlar o custo. Isso, para um chefe, como nós no hotel, onde recebemos hóspedes ou clientes com alta expectativa, e mesmo para a restauração portuguesa chegar ao nível mundial. E uma das outras coisas que é cada vez mais preciso, e foi também uma das coisas, agora vou aqui passar aqui ao Adalberto, porque uma das de que falámos até quando estivemos a preparar é que de facto os clientes se preocupam cada vez mais em conhecer e em perceber de onde é que vem a carne e de alguma forma querem conseguir garantir que essa informação lhes chega de forma certificada ou com muitas garantias. E eu penso que nisso há uma tecnologia que é a blockchain, que pode de facto ajudar. E o que é que o Alberto vê? Que tem tanta rastra, eu sei que trabalha nesta área e tem já alguns projetos, não é? Também relacionados com este setor da restauração. Como é que vê esta tecnologia a entrar neste setor e que importância é que poderá vir a ter? Ok, se calhar antes da blockchain é importante irmos um passo atrás e falarmos um bocadinho da digitalização e da digitalização dos processos que ocorrem dentro de uma cozinha, que é aquilo que eu conheço melhor, a par com outros chefes, ainda não com o chefe, mas com outros. E basicamente existe aqui o desafio, que é primeiro receber matéria-prima de qualidade, de produtores de qualidade, mas também de distribuidores de qualidade, sem garantir a cadeia de valor ou no fundo, a boa manipulação e o acondicionamento dos produtos. É impossível uma cozinha trabalhar com um produto que não tenha esta garantia. Depois, dentro da própria cozinha, é importante ou é igualmente importante para o produtor saber que a sua matéria-prima está a ser tratada com altos padrões de qualidade dentro da cozinha. E é aqui que nós entramos com uma solução que permite gerir todos os processos, desde abertura, corte, congelação, descongelação, confecção, e é aqui que nós entramos de uma forma ativa para aumentar os padrões de qualidade dentro da cozinha e com isto trazer mais qualidade ao prato que chega ao cliente final. Falando aqui um bocadinho do processo de digitalização, que depois pode terminar na blockchain, a nossa primeira prioridade é transformar os processos que hoje, na maioria dos casos, ocorrem ou são registados em papel, é transformá-los num registro digital que seja user-friendly, que seja fácil de utilizar pelas equipas de cozinha. E depois o segundo passo é claramente a automação. E dentro da automação podemos estar a falar da utilização de sensores de temperatura, que podem ser utilizados tanto pelos distribuidores como pelos próprios estabelecimentos de restauração. Estamos a falar da utilização de tecnologias como, por exemplo, a Google Vision, como falou no início da tarde, comandos de voz, que no fundo permitem que o utilizador e o operador que está dentro da cozinha cumpra os requisitos de qualidade de forma mais automatizada e mais eficiente, também contribuindo com isto para a redução do desperdício. A utilização da inteligência artificial aqui, depois de termos todos estes processos digitalizados a gerar dados, aí sim podemos utilizar alguns agentes que podem ajudar os operadores que estão dentro da cozinha a tomar melhores decisões
do ponto de vista da gestão diária da matéria-prima, e podemos também dar aqui insights a quem faz a supervisão. No fim da cadeia, se conseguirmos garantir que a informação que é introduzida na blockchain é certificada, é fidedigna, aí sim vamos conseguir chegar a um ponto em que as características da blockchain, a imutabilidade e a transparência e a rastreabilidade podem trazer uma mais-valia, que é no fundo trazer transparência ao consumidor final. Vamos imaginar que o Monte Pasto, um distribuidor e aqui a cozinha do chefe, faziam uma parceria e conseguiam ter de forma integrada os dados que são gerados na manipulação da matéria-prima desde o início até ao fim da cadeia. Aqui sim, talvez possa fazer sentido trazer esta transparência para o consumidor final e aqui o consumidor final ganhar mais confiança na matéria-prima que está a consumir no prato. Mas aqui neste caso está a falar mesmo desde o campo, ou seja, desde o fidelado, do prado, onde o animal é criado, até à sala da bata, à sala de corte. Exatamente. Tudo isso pode ser, ao retalho, para toda essa cadeia, ser isso, toda ela rastreada. Exatamente. E isso já conhece alguma solução desse género já implementada? Sim, há algumas iniciativas a nível internacional. Nós começámos há 2 anos um projeto com a Near Foundation, que é uma blockchain americana, em que criámos aqui uma layer. O objetivo foi criar uma layer que faça a ligação entre sistemas de gestão de produção, ou ERPs convencionais, com a blockchain da Near. Nós já temos no fundo o protótipo desenhado, estamos à procura de parceiros, se alguém estiver interessado em falar connosco, estamos disponíveis. E depois existem projetos, tenho aqui até uma nota da Ecotrace, uma empresa brasileira que fez, por exemplo, a implementação com a JBS, que é uma das maiores empresas do mundo de processamento de carne, em que basicamente eles conseguem fazer o tracking todo desde o prado ao prato. E no fundo o utilizador final tem um QR Code que pode ler com o telemóvel e depois aceder à informação que está registada na blockchain e com isto garantir a proveniência e todos os processos pelos quais a peça de carne que está a consumir passou. Ok. Chefe, isto é algo que pensa que permitiria valorizar um produto de carne no seu restaurante, porque imagino que evidentemente isto levará, não é? Portanto, terá alguns custos mais, não é? Introduzirá aqui alguns custos mais na cadeia, portanto, de alguma forma isto terá que ser pago, digamos assim, ou terá que ser valorizado pelo consumidor final. O consumidor estará disponível para fazer isso? Sim, por partes. Eu acho que essa informação é muito trabalhoso e às vezes a informação a mais também complica, mas uma certa informação é muito importante e o hóspede hoje em dia quer saber o que é que come e está também disposto a pagar um bocadinho mais enquanto sabe o que é que come, como foi produzido, como foi a criação feita, se é sustentável, e isso tudo tem um valor acrescido que o hóspede sabe porquê e está disposto também a pagar mais e dá confiança e valor ao prato. É uma informação que tem que ser transportada por nós, chefes, pessoas que trabalham no restaurante, empregados de mesa, e tem que transmitir isso. É um storytelling que é muito importante. Os americanos todos querem ver a história, de onde vem, é criada aqui. Quer dizer que essa informação é muito importante para nós e é muito apreciado. Ótimo. E imagino que essa informação, para além disto, também possa permitir otimizar operações ao longo de toda a cadeia de valor, João? Bem, eu acho que do ponto de vista do retalho, ou do ponto de vista do food service, ou do canal, seja qualquer canal de venda, poder estimar ou prever quais são as suas necessidades é super importante. Não é? Foi o que nós vimos aqui também de falar nisso, quando falaram sobre o retalho ou sobre a distribuição, da otimização das cadeias. Outro aspecto que é muito relevante é que saber quais são as necessidades, o que é que o consumidor gosta. Aqui não é tanto a necessidade, mas o que é que gosta, para eu também poder
produzir de acordo ou para esse consumidor. Portanto, toda essa informação que é gerada, não é, do consumidor para o produtor, e que depois aquilo que estavam aqui a descrever do ponto de vista de blockchain, que isto é muito relevante, não é? Que é a garantia e a transparência que o processo é mesmo assim. Não é? Porque aqui há um tema que é, e nós falamos muito de valor, não é? Neste setor, não é? Tendemos ao custo de produção, ao preço a que vendemos os produtos, mas há um valor intrínseco à forma como é produzido. E o valor não é igual para todos, não é? O Monte do Pasto produz de uma maneira que tem um valor que quer capturar junto do consumidor final. E essa informação, para poder chegar a esse consumidor final, é uma informação que, para ser verdadeira e transparente, as tecnologias hoje podem nos ajudar imenso a otimizar essa passagem de informação. Eu hoje até me lembrava, quando se falava até de sustentabilidade, não é? O tema da sustentabilidade, o tema do carbono, são conceitos que nós falamos muito sobre eles, não é? Até falamos do sistema intensivo ou sistema extensivo. Hoje, inclusive, até há estudos, há pouco falou-se do professor Tiago Domingos, do técnico, que tem um trabalho muito relevante nessa área, do ponto de vista da pastagem, daquilo que são uma engorda, se quiserem, mais extensiva, com pastagens biodiversas e do impacto que tem nas emissões e por aí fora. Isso é uma informação muito relevante que o consumidor quer saber. E, portanto, essa informação não basta ter feito o projeto, é preciso integrá-la depois naquilo que é o produto que chega ao consumidor final. E, portanto, eu diria, hoje a informação que nós podemos ter de produção, estimar a produção, prever, muito importante. Segundo, a qualidade do produto, as características, extremamente importante para poder segmentar esse produto. Terceiro, vai haver aqui um tema que também acho que é muito relevante, que é o tema de preço, a dinâmica de preço e como é que o mercado flutua. Antigamente, nós imaginamos isto, nós medíamos as coisas de uma forma muito mais larga, em intervalos muito mais largos. Esta granularidade dos dados vai-nos permitir ter informação muito mais rápida, muito mais detalhada e tomar decisões muito mais rapidamente. E, portanto, todos estes detalhes, digamos assim, que são informação que hoje pode ser recolhida muito mais rapidamente, o que nós temos que acelerar é o processo de decisão. E estas ferramentas também nos permitem acelerar esse processo de decisão. E obviamente, o objetivo é ser mais rentáveis e mais eficientes. Só aqui um tema que eu acho que é relevante quando falamos nesta otimização da cadeia. As ferramentas vêm-nos ajudar, não é? Mas tudo aquilo, eu creio que no painel anterior também falaram sobre isto, tudo o que é modo de produção, a autenticidade do produto, a qualidade, está lá, não é? Pode ser do ponto de vista do melhoramento genético, da nutrição, de tudo isso. Muitas dessas coisas nós já medimos, porque às vezes as pessoas podem olhar para isto e dizer isto é impossível. Não, muito disso já é feito. O que estas ferramentas vêm permitir fazer é medir isto com um nível de precisão e um nível de detalhe, se quiserem, que nós não éramos capazes de fazer e que nenhum olho humano é capaz de fazer. Não é? E, portanto, isso permite-nos a nós, há vários exemplos desses, creio que uma das multinacionais, creio que até é a Cargill, agora não me recordo, que tinha um trabalho muito interessante feito sobre a qualidade e a textura da carne, exatamente recorrendo a vídeo, a monitorização dos animais e uma série de aspectos de bem-estar e de nutrição. E isso permitiu-nos, de facto, melhorar um produto que chegasse ao consumidor final. E, pronto, respondendo à sua pergunta, otimização de cadeia sem dúvida nenhuma, do ponto de vista, e nós vimos a logística, prever as necessidades de consumo, tudo isso, mas mais do que isso, é responder de facto àquilo que o cliente final quer e àquilo que o consumidor final quer. Sim, agora aqui, porque quando começámos a falar disto, há aqui sempre uma cadeia, não é? Portanto, hoje em dia a inovação, e principalmente eu penso quando estamos a falar desta tecnologia que é a inteligência artificial, obriga de facto a trabalhar, e acho que já também se bateu algo disso nos painéis anteriores, em conseguirmos trabalhar de forma mais colaborativa e em conjunto ao longo de toda a cadeia. António, como especialista em inovação e ajudar empresas a inovar, como é que vê essa possibilidade e o que é que podem ser boas práticas de inovação colaborativa? Pois, desde logo isso mesmo que a Teresa acabou de dizer, que as pessoas
colaborem eficazmente e efetivamente na resolução de problemas. Pronto, há muito tempo atrás, cada um estava no seu cantinho a resolver as suas coisas. Depois começamos a perceber que se calhar tínhamos mais sorte se começássemos a conversar uns com os outros, e aí a receita, aí eu vou ser um bocadinho blunt, que é dizer, na verdade aí não vamos precisar de inteligência artificial, precisamos de inteligência natural, ou seja, é que as pessoas consigam sentar-se e consigam conversar sobre os problemas que têm e de facto usar a criatividade, que é eminentemente humana, para resolver esses problemas. E a experiência que eu tenho, pessoal, mas acredito que a maior parte das pessoas na sala, se não todas também a têm, é que normalmente nós conseguimos resolver problemas de forma mais eficaz quando temos várias pessoas numa sala, cada uma delas com a sua especialidade, a tentar dar o seu contributo para essa resolução. Obviamente que todas estas ferramentas nos vão acelerar esse processo. Isso sim, faz todo sentido que as usemos. Um colega de informática, lá do nosso departamento de informática da Universidade do Minho, uma vez em conversa, dizia-me assim, sabe, eu pergunto, como todos, curioso, que há uns tempos atrás sobre isto, conversava com ele dizia-me assim, olha, realmente isto é algo fantástico que temos aqui em mãos, mas há uma coisa que não nos podemos esquecer nunca, que é a decisão vai sempre ser responsabilidade do humano que a vai tomar. Portanto, não usemos a inteligência artificial ou qualquer outro tipo de ferramenta deste tipo como justificação para termos tomado uma decisão. A decisão é nossa e a responsabilidade é nossa. O que estas ferramentas ajudam é a tomada de decisão, e ajudam muito, não é? Brutalmente. E é isso que nós temos que ter, pelo menos foi o recado que ele me deu e eu aceitei como bom, porque, enfim, tendo a concordar com ele. Mas temos que ter isso claro. Fora isso, para além disso, claramente, que a ideia de termos um trabalho colaborativo é meio caminho andado para termos o sucesso nesse processo. Isso claramente que sim. Okay. Ou seja, temos que aprender todos a colaborar mais. E já agora aqui, eu já volto ali ao João, depois eu ao Adalberto, mas voltando agora aqui ao chefe Manfred, perguntava-lhe uma coisa. Acharia interessante, ou sente que há aqui alguma abertura para alguma cocriação entre produtores e chefes? Na identificação de produtos, cortes, etc. E que de alguma forma a tecnologia nos podia também ajudar aqui? Sim, acho que a comunicação entre o fornecedor, o produtor e o chefe é essencial, é importante. Nem sempre é possível, nem todas as empresas têm abertura para isso. Alguns produzem grande dimensão e não têm muita margem de ir de lado. Nós, com 14 restaurantes, temos muitos tipos de cozinha diferente e estamos constantemente também a criar pratos novos e temos uma ideia em mente. E agora um exemplo é a costela do novilho que estávamos a ver. Eu quero ter isso, 500 gramas com esta textura adociada. É um desafio, não? Mas isso só na conversa funciona. Também temos próprio um talho na Vila Vita, onde produzimos enchidos, salsichas, carne, e eles próprios aqui têm um contacto mais fácil. Não? Agora o que também na moda, o hammer steak, é o steak martelo, é canela limpa, é uma peça to share, e eu posso falar com ele e dizer, olha, é assim, 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 quero, e encontramos aqui um bom caminho. Eu acho que isso é seguramente interessante, mas é um bocadinho, não é de facto um caminho que tenha sido, sabe, pelo menos nos últimos anos, acho que houve aqui se calhar algum afastamento, e agora eu volto sempre ali um bocadinho à distribuição. Eu sei, mas eu sei que o João...
mas veio aqui com essa missão de representar em parte um bocadinho este canal, mas porque às vezes há aqui, pronto, muitas vezes entre os produtores pronto, e os clientes finais, neste caso consumidores, ou neste caso aqui específico o food service, há depois também aqui um canal de distribuição pelo meio, e que muitas vezes se calhar não facilita também este tipo de colaboração. Como é que nós conseguimos criar, digamos assim, essa perspectiva mais colaborativa entre todos, de forma a conseguirmos entregar exatamente aquilo que o cliente quer? Bem, essa pergunta sim, porque de facto, nessa perspectiva do produtor, é uma pergunta que é muito interessante no contexto português. E eu aí há uma resposta antes de todas as outras, que é dimensão, não é? Ou seja, nós quando falamos de colaboração, e que na academia faz-se muita colaboração, mas no setor empresarial ou até associativo em Portugal há claramente um problema de dimensão. Porquê? Porque quando nós olhamos para o setor do retalho ou da distribuição, o que nós vemos é consolidação, não é? Vemos cada vez menos players, não é? E na indústria também vemos isso, vemos um processo de consolidação que é transversal a todos os setores, na carne, no leite, nas frutas, por aí fora, cada vez menos players. E nos produtores, há pouco, creio que foi o Eduardo que referiu, que a maioria das empresas em Portugal eram pequenas ou médias, e são pequenos produtores, e além de ter uma média de idades muito elevada. O que é que acontece? Isso tira-nos peso para negociar e colocar aquilo que são os produtos que queremos colocar junto destes canais. Canais esses que estão muito pouco sensibilizados para a captura de valor e estão muito mais sensibilizados para duas coisas em Portugal, que é promoção, não é? E marca própria. Portanto, duas tendências que baixam preço. A única forma de ultrapassar isto são tendências muito fortes, é de facto de nos agregarmos, de nos juntarmos. Ter uma empresa como a empresa Monte do Pasto, que tem esta visão, esta capacidade de inovação, novos produtos, porque é uma forma de crescer no mercado, esta geração de novos produtos. Obviamente que isso também gera oportunidades para empresas mais pequenas, para produtores mais pequenos que se podem querer vender os seus animais por esta via, não é? Ou seja, pela via da exportação. Mas esta ideia da agregação é decisivo, porque quando se é muito pequeno, mesmo que o meu produto seja muito bom, o que é que vai acontecer? O meu produto vai poder estar na prateleira muito pouco tempo, não é? Isso do ponto de vista do consumidor e do retalhista, isto é muito pouco interessante. Claro que eu, quando estou a falar de um chefe, que a valorização que faz esse produto é completamente diferente, e se eu consigo, do ponto de vista da inovação, ter um shelf life mais longo, ou seja, porque via de tecnologia alimentar fui capaz de o fazer, obviamente que é outro canal, e é um canal que valoriza muito mais o produto. Isso também decorre do tal problema de dimensão. Mas ninguém vive só do canal Horeca, ou ninguém vive só exclusivamente food service, e quando nós falamos em todos estes canais e toda esta amplitude e esta capacidade que nós hoje podemos ter com estas tecnologias de capturar o valor que é gerado na produção, há uma dimensão muito importante, passa a redundância, que é exatamente o tamanho dessas instituições, dessas empresas. Porque senão é muito difícil negociar, é muito difícil ter peso, é muito difícil colocar lá os produtos. Posso-lhe só colocar aqui uma questão? Isso poderá também ter um bocadinho a ver com o facto dessas empresas também terem muita informação e terem capturado muitos dados, e do lado dos produtores, talvez pelo facto da dimensão ou de usarem menos tecnologia, não terem, ou pelo menos para já, não terem tanta informação com a qual pudessem de alguma forma contrapor a esse canal, e portanto se investissem algo aí, e nomeadamente hoje em dia, não é? Com a utilização destas tecnologias, conseguem de facto captar muita informação, e isso ajudaria nessa relação. Eu acho que a primeira pergunta, e na altura quando respondi, ou seja, exatamente, os canais tinham acesso àquilo que os consumidores compram. O produtor não tinha, não é? Com a evolução para o comércio digital, melhorou. Há um equilíbrio da balança. Com estas novas ferramentas, claramente há um desequilíbrio no sentido do produtor e das empresas que estão mais a montante na cadeia de valor, caso saibam utilizar bem essas ferramentas. Porque passaram, a partir de agora, a ser detentores de um conjunto de informação que elas próprias podem transmitir ao consumidor final, à margem até do canal, não é? Porque isso é que é muito relevante. Ou seja, o canal era detentor de toda a informação do consumidor, quanto é que se vendia do produto. Hoje não. Hoje é possível, por todo um conjunto de ferramentas, inclusive é possível perceber qual é a percepção
nos canais digitais, nas redes sociais e também no retalho, por outra via, qual é a atratividade de um conjunto de produtos ao consumidor. E, portanto, hoje essa possibilidade existe, mas mais uma vez eu lhe digo, é muito mais fácil se nos agregarmos do que sozinhos tentar fazer essa luta, que é uma luta difícil. Não é? E medir, certo, Adalberto? Medir. Eu tenho aqui uma grande fé nestas tecnologias de rastreabilidade para permitirem, de alguma forma, para nos ajudarem a todos a coligir essa informação e depois, no fundo, criarem sistemas de informação muito interessantes que possam ser, de facto, partilhados por todos, irmos todos no mesmo caminho. E, nomeadamente, no caso de Portugal, não é? Quer dizer, nós precisamos, de facto, da tecnologia para nos ajudar a valorizar de todas as formas possíveis e imaginárias os nossos produtos. Como é que a rastreabilidade nos conseguiria ajudar aqui, estas tecnologias? No fundo, como disse há pouco, diria que tendo produtores de qualidade é importante garantir os procedimentos de qualidade e de manipulação dos produtos ao longo de toda a cadeia de valor. E a tecnologia está disponível para isso e claramente que existem iniciativas, principalmente na área da hotelaria, começa a haver mais adoção deste tipo de sistemas. E para além da cadeia de valor ou melhor, para além da distribuição e da necessidade de ter produto de qualidade a vir do produtor, é importante garantir a manipulação correta dos ingredientes dentro da cozinha e é para isso que existem estes sistemas, para ajudar os operadores a cumprirem os mais altos padrões de qualidade e entregarem o melhor produto ao cliente final e, idealmente, com um excelente storytelling, como o chefe disse há pouco, para valorizarmos aquilo que é um produto de alta qualidade em Portugal e principalmente lá fora. Nós não temos grande dimensão, portanto, quanto mais informação o consumidor final tiver, mais valor pode percepcionar em relação aos nossos produtos e acredito que é assim que os sistemas digitais podem contribuir para a carne portuguesa. Nós vamos ter que fechar, mas eu pedia só a cada um que deixasse aqui uma recomendação, uma pequena sugestão sobre a forma como se podem utilizar estas tecnologias. Como é que vê isso? Para terminarmos. Bem, vou pegar nas palavras aqui do colega, que é colaborar. Principalmente colaborar, trazer mais parcerias entre empresas ao longo da cadeia de valor para que a informação seja partilhada e que chegue ao valor, ao incremento do valor do produto que entregamos aos clientes finais e no fundo é isso, colaborar. O seu wish. Wish. Acerca de disto, eu sei que é um apaixonado pela sustentabilidade, por exemplo, vê algo que gostasse ou que os produtores lhe pudessem entregar mais informação, algo mais que o pudesse ajudar naquilo que faz. Não, claro que a informação é muito precioso para nós e tudo que chega a nós é joia. É muito nobre, assim. E acho que até o nosso hóspede, quando tem esta informação e percebes a qualidade do produto, começa a valorizar mais e está capaz também a pagar por isso e leva também essa memória, essa culinária para o país dela. Um retorno positivo, seguramente, com mais informação. Com certeza, assim, a culinária portuguesa tem evoluído muito nos últimos anos e o país Portugal é pequeno, não produz em grande quantidade, não conseguem competir na exportação como outros países maiores, mas o produto e a qualidade que está aqui e é consumido pelo povo português e é feito pelos turistas que vêm de todo o mundo, não é só Algarve, Lisboa, Porto, é uma loucura. Eles levam esta memória, este sabor para casa e vão se lembrar há muito tempo. E isso tem vindo um bom caminho com a ajuda de todos os produtores e os profissionais.
Depois da última intervenção, o colaborar era mais fácil, mas eu, se calhar há aqui uma coisa que eu tenho assim muito presente, que é esta disrupção tecnológica, todas estas novas tecnologias, isto tem uma curva exponencial, não é? Mas a nossa adoção neste setor é linear, não é? Nós temos um gap brutal de incorporação de tecnologias quando comparado com outros setores. De facto, temos tido esta capacidade, nesta internet das coisas, de colocar muitos sensores, medimos muito. E, portanto, talvez a mensagem aqui, que é muito relevante, é tal a disponibilidade de ferramentas e a democratização, ainda há pouco a Google falava sobre isto, e até de acesso aberto, que há uma perspectiva, há uma percepção dentro do setor que é: eu não preciso, isto para mim não me diz nada, ou tenho algum medo que me vão medir aqui informação sensível. Talvez a minha mensagem é que não tenham medo, não é? Porque nós estamos diante, de facto, de uma transformação, de uma revolução brutal. E aqueles que forem capazes de adotar estas tecnologias num modo de colaboração vão ter uma aceleração dos seus negócios e daquilo que fazem, aí sim exponencial. Ou seja, a transformação do negócio, a inovação vai acompanhar a transformação tecnológica. Isto é muito importante, porque senão nós vamos continuar neste registro linear, e quando a disrupção continua a ser, do ponto de vista da tecnologia, a evolução tecnológica continua a ser exponencial. Eu acho que isto é muito importante, temos esta ambição de incorporar isto nos negócios, não é? E aqui, obviamente, aquilo que se falou há pouco da criatividade, da visão, do pensamento crítico, é óbvio, não é? Isto é difícil, mas por isso é que é preciso colaborar, não é? Para nos ajudarem a pensar nestas coisas. Bom, como fiquei agora para o fim, tenho a vantagem de ter tido um bocadinho mais tempo para pensar no assunto, que o Alberto, coitado, foi ali à queima-roupa, mas por outro lado já de facto há aqui vários pontos que foram tocados e que obviamente são extremamente relevantes. Teresa, a pergunta era a minha wishlist, ou o meu desejo, a minha recomendação, enfim. O que eu penso que fará falta, na verdade sempre fez, mas agora com esta evolução exponencial da tecnologia, mais falta ainda faz, é que haja pessoas capazes de fazerem a translação desse conhecimento, dessa tecnologia, para quem mais precisa dela e que, por um motivo ou por outro, não tem essa capacidade. E, na minha opinião, de facto, eu diria que pronto, há muitas profissões a desaparecer à conta da tecnologia, muitas outras a gerar-se. Esta já existe, mas é absolutamente crucial e necessária, porque senão não vamos ser capazes de a aproveitar em tempo útil. Claro, podemos esperar que todas as pessoas que não nasceram nesta época faleçam, vão todas embora e depois então agora os novos vêm e talvez... mas isso demora muito tempo, além de ser cruel. E, portanto, não faz sentido que não sejamos capazes desde já de aproveitar ao máximo todas as potencialidades. Mas para isso precisamos de gente capaz de fazer essa translação e o meu desejo é que haja mais pessoas capazes de o fazer. Ótimo, muito obrigada. Portanto, olha, pedia só também aqui uma salva de palmas para este painel de oradores. Muito obrigada a todos.